pessoal, terminadas as 22 carreiras, olha, o trabalho está assim. Já fiz um lado, tá? Para mostrar para vocês como vamos bordar o rosto da nossa boneca na técnica Ragdoll. Quem quiser pode utilizar os olhos de trava, tá? Como este. Eu preferi fazer ela dormindo, ok? Mas aí fica a gosto, tá, pessoal? Então, partindo aqui da carreira que se inicia na cor porcelana, nós vamos contar 6 carreiras. Aqui é a 6ª carreira, tá? De baixo para cima. E, pessoal, tem 34 pontos aqui no trabalho, nesta carreira. Então, na 6ª carreira, eu deixei 15 pontos deste lado, só que deste lado, pessoal, por ser uma contagem par, vão ficar 14 pontos, tá? Então, vai dar essa pequena diferença. E entre um olho e outro, temos 5 pontos, tá? Aqui para o nariz. Então, vamos lá. Para o nariz, eu utilizei esse fio rosa, tá? Uma sobrinha de fio rosa, tá bom? É fio amigurumi, tá? Quem tiver. Então, olha, eu vou começar aqui. De baixo, de trás para frente, tá? Vou tirar esse primeiro alfinete. Vou deixar uma sobra de fio lá atrás para acabamento, tá? E aí, pessoal, eu venho e conto, vou deixar 5 pontos aqui, introduzo a agulha para baixo. Puxo o fio. Esses alfinetes é só para demonstrar para vocês, tá? Vou tirar o segundo alfinete. E aqui na região central, olha, pessoal, eu saio aqui nesse primeiro alfinete. Vou tirar. E desço aqui para esse abaixo. E aí, pessoal, antes do final aqui, ó, vão sobrar 2 pontos, esse e esse, tá? Agora, é só voltar preenchendo, né, esse triângulo, tá, pessoal? É só ajustar os fios e vá preenchendo o triângulo. Volto pro outro lado e venho aqui no ponto central. Aí, eu subo, venho e sempre vou sair nesse ponto de cima aqui, o central, tá? Ó, assim. Aí, vou pro outro lado. E retorno. E vamos preencher esse nariz da nossa boneca. Quem quiser, pode fazer o nariz de crochê e colocar aqui também, costurando o nariz, tá? Vou mais um para este lado e saio aqui assim. Desço. Nós vamos fazer isso antes de fechar os lados aqui da boneca. Então, é só fazer esse zigue-zague, tá, pessoal? Vá fazendo o preenchimento. Quando tiver todo cheio, eu retorno com vocês. Prontinho, pessoal, olha, finalizei o narizinho aqui. Aqui atrás, eu vou dar um nó
não vai aparecer, tá? Vai ficar por dentro, não vou apertar muito. Só o suficiente para não soltar, tá? E vou cortar um pouco dessa sobra. E fica assim a parte de trás, tá? Agora, para o olho, eu utilizei fio Cleia, fio preto, tá? Um pedaço aqui de fio, só que eu usei o fio duplo, assim, tá? Então, vou passar aqui pela agulha de tapeceiro, tá? Vou unir aqui as duas pontas. Pronto. E aí, pessoal, vou medir aqui pelo nariz, na carreira acima, tá? Eu vou deixar 3 pontos de distância, ó. 1, 2, 3. Então, olha aqui, ó, a gente vem na mesma linha e deixa 1, 2, 3, introduz a agulha dessa forma, tá? Só que eu fiz o contrário, é de baixo para cima, desculpem. Então, introduzo a agulha, vou deixar uma sobra lá atrás, tá? E aí, eu vou fazer, eu vou utilizar 6 pontos aqui de cima, reto. Então, olha, eu vou caminhar, vou pular o primeiro, vou pro segundo, introduzo a agulha. E aí, eu já vou fazer o cílio, tá? Então, olha, eu já desço aqui, ó, 1, 2 carreiras. Então, é aqui, ó, 1, 2 carreiras. Eu saio aqui. Assim. Subo, reto, aqui. Fiz o primeiro. Venho aqui pro segundo cílio, ó. Eu deixo um ponto de intervalo, venho para frente. Subo aqui e desço. Venho 2 pontos para frente, ó. Deixo um de intervalo, puxo a agulha, desço, ó, deixando um ponto de intervalo, venho para o próximo e cruzo saindo aqui, ó. Assim. Introduzo aqui para fechar esse ponto. Saio 2 pontinhos à frente, ó, pulo, deixo um de intervalo, saio aqui e desço, deixando um ponto de intervalo, e vou subir aqui, ó. Assim. Puxo, saio aqui à frente e vou pro lado, ó. Seguindo a mesma carreira aqui, ó, eu dou uma angulada, tá? No pontinho pra frente, ó. Dessa forma. Desço aqui para fechar e venho pro ponto à frente, aqui na lateral. A carreira de cima, aqui. E fecho, finalizo, passando para trás. Assim. Ok, pessoal? E aí, dou um nó aqui atrás. Vou prender esses 2 fios. Aqui atrás, eu dou um nó. Não aperto.
e fica assim. Ficou torto, vocês desmanchem, façam novamente, tá? Volta o vídeo, tá bom, pessoal? Mas aí fica assim a finalização do olho da nossa boneca. Após o nó, vou cortar o fio. E fica assim, ok? Agora, para fazer a união, nós vamos deixar... Esses são os lados direito do trabalho, nós vamos fechar assim, dessa forma. Deixa eu afastar aqui. Aí, nós vamos fechar assim o trabalho, como nós fizemos nas pernas e nos braços, tá? Vamos começar lateralmente, tá? Então, não tem segredo, tá, pessoal? Com agulha de crochê também. A segunda peça a gente não corta o fio, só corta da primeira. E eu venho aqui, ó, desde o primeiro ponto lateral, faço o ponto baixo, mas aí eu retorno, ó, e faço novamente 2 pontos juntos para fazer a curva, para fazer a descida, tá? E aí, é só pegar e fazer o crochê em ponto baixo, unindo os 2 lados do trabalho. Prontinho, pessoal, após fechar toda a lateral aqui na cor pérola, eu já, no último ponto, eu vou fazer a troca de fio. Porém, antes eu cometi um erro, pessoal. Eu deixei a sobra de fio na primeira peça que eu fiz. Na verdade, a gente deve deixar a sobra de fio na segunda peça, ou nem é necessário deixar, tá, pessoal? Então, eu vou soltar o fio aqui, para mim já não perder esse fio que eu deixei, eu vou passar ele para o outro lado. Eu só vou esticar assim, ó, tá, pessoal? E aí, eu vou fazer a troca de fio aqui, sem esticar muito a peça, ó. A peça tá esticada, sem esticar muito esse fio. E após aqui, pessoal, nós vamos colocar o braço aqui da nossa boneca na técnica ragdoll. Eu vou colocar o braço apenas neste lado do corpo. E eu vou fazer de forma angulada. Eu vou começar aqui no primeiro ponto e vou descer 4 pontos que eu vou introduzir para dentro do corpinho para dar esta angulação, desta forma. Quem quiser pode colocar um marcador, tá, pessoal? Para se basear, ok? E aí, desçam fazendo o crochê de forma angulada, assim. Porque se colocar da forma reta, o braço vai ficar reto, ó. Quem quiser também pode fazer dessa forma, mas eu quero dar uma angulação no braço. Então, eu vou fazer da seguinte forma: tá aqui o fio, eu vou descer pegando o primeiro ponto azul e o primeiro ponto do braço, assim, eu vou puxar e vou fazer ponto baixíssimo. Então, ó, faça ponto baixíssimo, dessa forma. Olha, vai para o segundo ponto, aí desce, puxa, dá uma enroscada normal, tá, pessoal? Porque pega fibra também, né? Laço o fio, sobe e faz ponto baixíssimo. Vamos para o segundo ponto, agora para o terceiro, desculpem, terceiro ponto. Aí, deu uma enroscada na fibra, ó, normal, tira, vamos aqui, vamos passar para baixo, puxar e fazer ponto baixíssimo. Vamos para o ponto da frente. Vamos puxar aqui o fio, ponto baixíssimo. Próxima carreira. Vamos para a carreira de baixo também do braço. Ponto baixíssimo.
E no próximo ponto, nós vamos aqui no do marcador, ó. Já pode tirar o marcador. Aqui, ó. E puxa. Escapou. Eu volto. Puxo o fio. Passo por dentro do braço, ó, primeiro. Depois no corpinho, depois o baixíssimo. Vou alongar aqui para mostrar para vocês, ó. E fica assim, essa lateral. O braço, ele fica angulado, tá, pessoal? Ok? E agora, nós vamos unir com o corpo. Então, olha, vamos marcar aqui, ó, e seguir na sequência. Aqui vai ficar aberto, depois nós vamos dar uns pontinhos com agulha de tapeceiro, tá? Agora, aqui, ó, é só fechar os dois lados juntos. Então, vamos lá. Aí, vem pro próximo ponto, vem pro ponto do corpo, deem uma olhada, ajusta a peça, ó. Agora, nós vamos voltar a fazer pontos baixos. Ponto seguinte, ponto baixo. No ponto seguinte, ponto baixo, ok? Somente aqui que é ponto baixíssimo. A partir daqui, nós vamos fazer pontos baixos, e aqui atrás vai ficar uma leve abertura, nós vamos fechar utilizando a agulha de tapeceiro. Nós vamos fechar no final, ok? E agora, fechem esta lateral. Após terminar a lateral aqui, pessoal, chegando na parte de baixo, nós temos 40 pontos aqui, e nós vamos colocar as pernas da nossa boneca. Dessa vez, nós vamos colocar da forma reta, assim, tá? Então, vamos colocar a perna, lembrando que essa é a parte de trás e essa é a parte frontal, ó. Nós vamos pôr assim, tá? Antes, nós vamos fechar 11 pontos. Então, olha, fazendo a curva aqui, ó, a gente vem nas correntinhas, vamos pegar os dois lados da frente e os dois lados de trás, as duas alcinhas, e vamos fazer ponto baixo. Então, vamos fazer 11. 2, façam 11 pontos. Após fechar os 11 pontos, ó, pessoal, fecha os dois lados, dessa forma. Agora, nós vamos unir a perna da boneca aqui no corpo. Nós vamos unir esses 8 pontos aqui frontais, tá? Então, olha, nós vamos fazer como no braço. Vamos fazer apenas um lado e vamos unir com ponto baixíssimo. Então, olha, eu vou introduzir aqui no próximo ponto do corpo e vou pegar o primeiro ponto aqui da perna, vou puxar o fio azul e vou fazer um ponto baixíssimo, ok? Ó, vou pro próximo ponto, o segundo agora, vou pro segundo ponto da perna, puxo o fio e faço ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer um total de 8 pontos, ó. O terceiro ponto da perna, puxo o fio e faz o ponto baixíssimo. Faço os 8 pontos. Prontinho, pessoal. Após prender a perna com 8 pontos, virem a peça assim, contem 8 pontos, tá? Para deixar pra gente fechar a perna, nós vamos fechar com agulha. E agora, nós vamos unir 2 pontos centrais aqui da peça, tá?
Então, é da seguinte forma: olha, eu venho para o ponto da frente, vou lá na onde eu coloquei o marcador, que esse aqui, até aqui eu separei os 8 pontos para fechar, e coloquei o marcador para mim não me perder, tá? Então, vocês podem utilizar o marcador de carreiras aí para auxiliar. Vou fechar os 2 pontos juntos e vou fazer ponto baixo. Eu venho pro ponto da frente, ó. Já posso tirar esse marcador. Venho pro ponto ao lado aqui desse ponto que eu já fechei, ó. Esse aqui, ó, eu fechei aqui. Eu venho pro ponto da frente e faço mais um ponto baixo. Essa é a distância entre uma perna e outra. E já vou colocar a próxima perna como eu coloquei essa primeira. Nós vamos fazer ponto baixíssimo. Vou pegar o primeiro ponto aqui também. Lembra que aqui tem 2 pontos da curva, tá? Nós vamos pegar o primeiro apenas, ok? É um total de 8 pontos. Aí, eu venho pro ponto seguinte e faço o ponto baixíssimo. Então, é só puxar e fazer o ponto baixíssimo, como na outra perna, ok? A parte de trás fica assim, depois nós vamos costurar. Pronto, pessoal, fechamos até uma parte aqui, a lateral, com ponto baixo, e agora nós vamos colocar o outro braço da nossa boneca na técnica ragdoll. Aqui, pessoal, deixem 4 pontos para baixo, vamos introduzir assim. Vou tirar aqui meu marcador, que eu deixo para não esquecer de crochetar o braço, e vamos deixar aqui na mesma carreira que deixamos este braço, tá? Nós vamos começar pela parte de baixo dessa vez. Então, olha, vamos pegar aqui no 4º ponto, e aqui nós vamos fazer ponto baixíssimo, ó. Então, olha, esqueci de pegar aqui o ponto do corpo primeiro. Vamos ajustar, vamos para o braço, vamos pegar o ponto aqui do braço, ao 4º ponto, vamos puxar o fio e vamos fazer o ponto baixíssimo, assim. Vamos para o ponto da frente, vamos para o ponto do braço, vamos puxar e vamos fazer ponto baixíssimo, até encostar esse primeiro ponto aqui na parte azul. Nós vamos fazer este ângulo. E aí, ó, no último ponto aqui do braço, ó, pega aqui o primeiro ponto do braço, nós vamos puxar no fio bege. E fazer esse ponto baixíssimo assim. Vou dar um nó aqui com o fio azul. Já pode cortar. Vou prender aqui, pessoal, só para não soltar. Já coloca esse nozinho para dentro. Ó. E aqui, ó, no primeiro ponto bege, ó, eu introduzo a agulha aqui desse lado, e no primeiro ponto bege aqui do outro, eu vou pôr esses nós todos para dentro aqui, ó. Vou fechar e vou fazer ponto baixo. Assim, tá, pessoal? E vou seguir na lateral, fechando agora os 2 lados até lá em cima, um pedaço, mas antes encham a peça e coloquem fibra por toda a lateral, ok? Terminei, pessoal, de fechar toda aqui a frente da cabeça da nossa boneca de crochê.
de técnica ragdoll, vamos fazer a finalização. Eu já cortei o fio e aqui eu não finalizo com um ponto baixíssimo, eu faço aquela finalização invisível para não marcar a peça. Então, olha, eu pulo o próximo ponto e vou pro da frente, ó, e pego as duas argolas, passo por baixo. Aí eu faço dessa forma. Este último ponto eu passo de cima para baixo, pegando já uma alça de baixo, assim, ó. Puxo e acerto o ponto, ó. Aí eu vou virar a peça e aqui atrás eu vou dar um nó de acabamento. Assim. E vou esconder por entre uns pontos e depois eu vou colocar por dentro da fibra, assim, e vou tirar. Vou acertar assim, vou cortar esta sobra de fio. E fica assim. Olha que bacana. Essa boneca, ela é super rápida de fazer e bem gostosa, pessoal. Agora, eu utilizei essas aberturas para completar a fibra, tá, pessoal? Principalmente nos cantinhos, tá? Agora, nós vamos fazer o fechamento aqui com pontinhos e agulha de tapeceiro. Vou pegar um pedaço do fio azul, tá? Para fechar esses dois lados e essa parte de baixo. Vou cortar aqui um pedaço razoável. Opa. Pode ser aí uns 70 centímetros, mais ou menos. Vou passar o fio aqui na agulha e vou fazer da seguinte maneira. Vou começar aqui por este lado. Olha, eu vou passar o fio de dentro, nossa, escapou aqui, de dentro para fora, aqui nesse primeiro ponto, ó. Aqui, assim, dessa forma. E vou dar um nozinho, tá, pessoal? Para prender esse fio. Pronto. Atrapalha um pouquinho aqui nesse espaço que eu estou gravando, ó, mas dá para fazer. Aí, essa sobrinha eu já vou colocar para dentro, ó, da fibra. Então, ó, eu vou pegar aqui na parte de cima do braço, ó. Vou pegar dois pontinhos, assim, ó. Vou puxar. E aqui do vestido. Vou apertar. Vou novamente pro ponto do braço, pego uns pontinhos. E venho pro ponto do corpo da boneca, ou do vestido. Dessa forma. Novamente, pro braço. Enroscou meu fio aqui, balançou, desculpem. E puxa, encostando, ó. Vai ficar assim. Então, vamos novamente. Aqui pro corpo. E para o braço da boneca.
Gente, essa costura, ela é bem pessoal, vai de cada pessoa. Cada um tem a sua forma de fazer essas costuras, tá? Façam aí do jeito que vocês sentirem mais à vontade, tá? Como vocês preferirem. Puxa, agora aqui no corpo, vem para o braço, tá finalizando. E o último ponto aqui, ó, do vestido com o primeiro aqui do braço, ó. Vou passar na sequência, puxando aqui sobrinha de fio que eu cortei, ó. E fica assim, tá, pessoal? Puxou um pouco de fibra aqui, mas é normal. Aí, olha, está aqui na frente, ó. Eu vou aproveitar, vou passar aqui para fixar melhor aqui, ó. Tá vendo? E eu vou voltar no ponto da frente, ó, e volto lá para trás. Pronto, ó, fica bem fechadinho, tá? A parte de trás. E vou fazer um nozinho de acabamento aqui atrás, tá? Pega uma alcinha, faz aquele nó, aperta bem, passa por uns pontinhos aqui, e esconde por entre as fibras. Pronto, olha, puxa a fibra, mas é normal. Vou fazer o corte e fica assim, aqui atrás, olha, bem perceptível, tá, pessoal? Olha que bacana. Então, pessoal, é só fechar todos os lados, tá? Aqui também. Aqui na parte de baixo, é só utilizar as alcinhas aqui, ó, para fechar. É até mais fácil do que o braço, tá bom? Na hora de fechar as pernas, é só unir e fechar aqui utilizando os fios na cor azul. Faça aí o fechamento, vou terminar a minha e já retorno para nós fazermos os acabamentos aqui da nossa boneca. Para as pétalas, né, que nós vamos colocar no vestido da nossa boneca Ragdoll, eu utilizei o rosa pink, tá? A cor número 3754. Cor 3754, rosa pink. Nós vamos fazer 6 pétalas. Eu já fiz 5, vou fazer uma aqui com vocês. É bem simples, tá? Para a pétala, nós vamos fazer o nó corrediço e vamos fazer 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Ah, pessoal, esqueci de dizer, eu estou utilizando a agulha número 3 milímetros, tá? O corpo eu fiz com a agulha 13,5, mas as flores eu vou utilizar a agulha número 3 para ficar um pouco menor. Após fazer as 9 correntinhas, eu vou retornar aqui a partir da segunda correntinha e vou fazer um ponto baixo, no ponto seguinte, mais um ponto baixo, e no próximo, um ponto baixo. São 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Agora, eu vou fazer 2 meio pontos altos, um em cada ponto. Um meio ponto alto, 2 meio ponto alto. Agora, eu vou fazer 2 pontos altos, um em cada ponto também.
um ponto alto, 2 pontos altos. E aí, sobra uma argolinha aqui, ó, da primeira correntinha, tá? Nessa correntinha aqui, nós vamos fazer 9 pontos altos, todos dentro do mesmo ponto, tá, pessoal? Então, façam aí. 1, 2, escapou. 3 pontos altos, façam um total de 9. Vou fazer os meus e já retorno com vocês. Após fazer os 9 pontos altos, nós vamos retornar como foi deste lado aqui. No lado oposto, nós vamos fazer igual. Vamos fazer 2 pontos altos aqui na sequência, um em cada ponto. Então, olha, eu venho para o próximo ponto, esqueci de dar laçada. E já vou escondendo essa sobra de fio aqui inicial. E vamos fazer um ponto alto, no próximo ponto, mais um ponto alto. Na sequência, 2 meios pontos altos. Tira as 3 argolinhas de uma vez, dá a laçada, puxa o fio e tira as 3 argolinhas de uma vez, e vamos finalizar a carreira com 3 pontos baixos. 1, 2, e aqui no início, ó, o terceiro ponto baixo. Aí, pessoal, eu venho neste primeiro ponto que foi feito e fecho com ponto baixíssimo, faço uma correntinha. Esta sobra aqui, ó, já posso cortar. E aí, pessoal, para colocar as nossas pétalas, para aplicar as pétalas no vestido, tem duas maneiras. Vocês podem costurar ou podem utilizar cola quente. Eu vou utilizar esta cola aqui dessa marca, ó. É uma cola também muito boa, tá? Para artesanato, mas fiquem à vontade para costurar também. Se forem costurar, deixe uma sobra de fio aí, aproximadamente, né? De uns 45 centímetros a 50, para costurar todo o entorno no vestido, tá, pessoal? Então, como eu não vou costurar, eu vou cortar aqui, vou arrematar esses fios, um a um, tá? Vou arrematar esses fios e vou colar no vestido. Para a pétala central, eu vou usar a cor 1730, o amarelo candy, e a agulha número 3 também. Vou pegar a ponta aqui, nós vamos fazer um anel mágico. Vou fechar aqui esse anel. E dentro deste anel mágico, nós vamos colocar 7 meio ponto alto. Então, eu vou fazer uma correntinha, vou dar a laçada e vou fazer meio ponto alto, puxando assim as 3 argolas de uma vez. Aqui configura 2, tá? Façam aí mais 5, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fechar o anel aqui. Vou puxar essa sobra de fio para dentro. E vou vir aqui no primeiro ponto, ó, que foi aquela correntinha, e vou fechar com um baixíssimo. Vou subir 2 correntinhas, e no mesmo ponto, eu vou fazer meio ponto alto. Agora, essa segunda carreira é toda em aumento. Então, ó, são 2 meio pontos altos para cada ponto de base. E vamos ficar
com 14 meio pontos altos. E no final, vou fechar com um ponto baixíssimo. Cheguei aqui no final, fiz o ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha, e neste caso, sim, eu vou deixar uma sobra de fio para prender este miolo aqui, essa da pétala, este miolo aqui da nossa flor, tá? Aí, como é só uma peça, eu vou costurar. Aí, eu deixei uma sobra de fio aqui de uns 30 a 40 centímetros, tá? No caso das pétalas, são 6 pétalas, então, para costurar demora muito. Mas este miolo aqui da nossa flor, eu vou costurar, ok? Olha, pessoal, eu alfinetei aqui para vocês darem uma olhada como vai ficar a pétala, as pétalas, né? Desculpem, fixadas aqui, colada, e o miolinho aqui da nossa flor, tá, pessoal? Façam isso, utilizem alfinetes, tá? E coloquem o aplique. Aqui eu tenho pouco espaço, então, para fazer fora da câmera é melhor, porque assim, nessa distância, se eu fizer, eu até vou deixar torto, então eu aproximo mais o projeto do meu corpo, que coisa que não dá aqui com o suporte de gravação, tá? Espero que vocês entendam. Então, olha, é uma dica, olha, façam dessa forma. Vou colar as minhas pétalas e costurar o miolo da flor e volto com vocês para explicar como foi feito aqui o cabelinho e fazer o aplique de flores aqui no cabelinho dela. Prontinho, pessoal, já colei as pétalas. Quando eu costurei aqui o miolo, aqui, o centro da nossa flor, eu coloquei um pouquinho de fibra, tá? Ela ficou bem gordinha aqui, mas é só uma sugestão, tá? Se não quiser colocar fibra, também não precisa, mas fica bem legal o resultado com a fibra, ó, fica bem mais gordinha, tá? Vamos agora para as rosas que a gente vai pôr aqui de enfeite aqui na cabecinha dela, tá? E depois o pomponzinho, que é bem simples também, vou explicar para vocês. Vamos começar com a rosa verde. Eu vou fazer 2 rosas como essa. É bem simples de ser feito. Então, para a rosa verde, vou utilizar a agulha de crochê número 3 milímetros também. E vamos fazer 6 correntinhas para as rosas pequenas. Podem utilizar a cor que vocês quiserem, eu gostei desse verde, tá? Eu esqueci de falar para vocês a cor desse verde. É o pistache, é a cor 5800, tá bom? Mas fiquem à vontade para fazer da cor de sua preferência. Então, eu fiz o nó corrediço, vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir da segunda correntinha, nós vamos fazer aumentos e vamos ficar com 10 pontos no trabalho. Então, é 2 pontos para cada ponto de base aqui das correntinhas, ficando dessa forma, com 10 pontos no trabalho. Prontinho, pessoal. Terminados aqui os 5 aumentos, nós vamos fazer 2 correntinhas para virar o trabalho. Vamos virar e vamos fazer novamente uma carreira de aumentos em ponto baixo. Então, é 2 pontos para cada ponto aqui da base. E vamos ficar com um total de 20 pontos aqui no trabalho. Prontinho, pessoal, finalizado aqui, olha, eu vou fazer uma correntinha, vou alongar o fio, eu vou deixar uma sobra de fio para fixar esta rosa na cabeça da boneca. Vou apertar bem essa correntinha, e aí, pessoal, é só virar aqui, fazendo a rosa
dessa forma. Muito simples, né? Vou colocar na agulha de tapeceiro para fechar esta rosa. Então, vamos lá. Circule assim, olha. Quem quiser escolher o outro lado também pode. Dessa forma. Qualquer um dos lados dá certo, tá? Fica assim, desta forma. E aí, eu vou dar uns pontinhos aqui, ó. Já passei o fio, né? Na agulha. E eu venho aqui, ó. Pegando. Para fechar aqui esta rosa. Vou dar mais um pontinho, vou voltar aqui, ó, no ponto ao lado. E vou lá no centro, ó. Pego o centro e vou até nessa última carreira aqui, ó. Deixa essa sobra pra lá. Prontinho. Essa sobra aqui é do início, tá? Das correntinhas. E fica assim, fechadinho. Olha que bacana, é super simples de ser feito, tá? Mas eu vou passar esse fio lá para baixo. Vou descer ele aqui, ó. Pronto. E fica assim. A rosa, a mini rosa, fica dessa forma, tá? Só dá uma ajustada, ó. E com essa sobra, nós vamos fixar na cabeça aqui da boneca. Vamos fazer duas na cor verde. E agora, eu vou fazer uma na cor amarelo, um amarelo canarinho. Eu acho muito bonito esse amarelo, tá? O número dela é 1289. Para quem gosta de anotar os números, né? Vou fazer também com a agulha número 3 milímetros. E para florzinha, para rosa maior, tô com cola aqui nos dedos. Para a rosa amarela, que é uma rosa maior, nós vamos fazer 11 correntinhas, tá? Então, fiz o nó corrediço, vamos fazer 11 correntinhas. Após fazer as 11 correntinhas, é como as rosas menores, tá, pessoal? A partir da segunda correntinha, vamos retornar fazendo aumentos. 2 pontos para cada correntinha de base e vamos ficar com um total de 20 pontos. Pronto, pessoal, após fazer os 10 aumentos, estamos com 20 pontos. Vamos fazer uma correntinha de virada. Vamos vir, aliás, desculpem, vamos fazer duas correntinhas de virada e vamos retornar fazendo aumentos novamente. E vamos ficar com um total de 40 pontos aqui na rosa. Façam aí o retorno em aumentos. Prontinho, pessoal. Após, fiz uma correntinha também, vou alongar aqui e vou deixar uma sobra para fixar esta rosa na cabeça da nossa boneca. E é só girar, essa fica um pouco maior. E vamos fazer aquela costura e fixar na cabeça da boneca. Aí, pessoal, após terminar as 3 rosinhas, é só fixar com a agulha de tapeceiro. Olha, eu coloquei os alfinetes, dá uns pontinhos aqui, coloquem assim, ó, dessa forma, e vai ficar assim.
Vou fazer aqui a costura das minhas 3 flores, as minhas 3 rosas, e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, olha, já fixei as flores, olha, as rosas, tá? As rosinhas, né? Olha que bacana que fica, bem bolado, né? Super simples, tá? É só costurar. E agora, para o pompom aqui, para simular o cabelinho dela, tá? Olha que bacana. Eu cortei, pessoal, 18 fios, 3 fios de cada cor. Cada fio tem 14 centímetros, tá? Mas vocês podem ficar à vontade para fazer do tamanho que vocês quiserem, das cores que vocês quiserem. Então, olha, eu fiz aqui um fio de 14, fui medindo, ó. Aí eu dobro para tirar a medida, né? Em dobro, corto, vou até o fim e corto. Aí fica com 3 peças. Agora, na hora de fazer a união, eu pego um de cada cor para mesclar, tá? E ficar todo misturado, né? Então, pega um de cada cor, vai unindo. Assim, agora um vermelho. Para ficar todo misturadinho. Volto pro amarelo. Um azul. Um rosa. Verde. Branco. Vermelho. Aí, novamente, amarelo. Aí, após unir todas as cores, assim, pessoal, vamos dobrar ao meio, assim, tá? E aqui no meio, pessoal, eu vou passar um pedaço de fio. Pode ser, eu peguei o azul, mas pode ser qualquer uma das cores, tá, pessoal? A gente passa assim, ó, o fio e dá um nó. Dá um nozinho. E vamos aplicar aqui. Eu pego a própria agulha de crochê, ó, bem aqui na ponta, ó, e puxa um lado do fio. E vamos dar um nó. Vou puxar ao contrário, tá? Como eu quero que o cabelo fica pra frente, eu vou puxar o fio de trás para frente. Coloca a agulha assim e puxa o fio para trás, assim. Agora, a gente dá um nó bem apertado, mais uma vez. E pode deixar a sobra aqui, ou pode cortar. Aí fica a escolha de vocês, tá, pessoal? E fica assim o pompom, o cabelinho da nossa boneca de crochê e amigurumi. Olha que graça que ela ficou, pessoal. Muito linda, muito fácil de fazer. Vou medir aqui
para ver com quantos centímetros a nossa boneca ficou. Então, aqui, ó, do topo aqui da boneca, esticando até a ponta dos pés, vou esticar bem. Ela ficou com 38 centímetros, tá? 38 centímetros. Olha que linda! E ela fica enorme, né, pessoal? Para quem ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal, deixa um like e compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Até o próximo vídeo.